Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você capítulo por capítulo do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 260 capítulos e nós já gravamos com esse capítulo que vamos gravar agora, nós já gravamos 255 capítulos, não é? Só nos resta aqui o capítulo 17, 18, 19, 5 capítulos para terminar todo esse comentário bíblico para você. Depois de gravar esse capítulo 17, vai nos restar apenas 5 capítulos para concluir todo o Novo Testamento. Então, dessa forma, você vai ter um comentário bíblico de todo o Novo Testamento, dos 260 capítulos, dos 7.959 versos, dos 27 livros, e nós estamos no livro de Apocalipse, capítulo de número 17, Apocalipse 17. O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, e nesses 22 capítulos contém 404 versos. Nós falamos já dos 7 selos, das 7 trombetas, capítulo passado, capítulo 16, as 7 taças da ira de Deus. Agora 17, 18, concentra na Babilônia, a grande Babilônia, que vai cair, que é a cidade de operação da trindade satânica, do dragão, a besta e o anticristo. Essa é a trindade satânica, o dragão, a besta e o anticristo. E eles operam e usam a cidade da Babilônia. Lembra que isso é um código, né? Aqui não é a Babilônia literal. Babilônia literal, os judeus foram para lá na época de Nabucodonosor e permaneceram 70 anos. Agora eles não estão mais debaixo daquela Babilônia de Nabucodonosor. Eles estão debaixo de uma nova Babilônia, do Império Romano. Então, o escritor usa um código, ele não podia dizer Roma declaradamente, né, Império Romano, por causa da perseguição. Então, é esse que é o ponto, a linguagem do Apocalipse é uma linguagem codificada. Além disso, é uma linguagem cheia de figuras, imagem, besta, a prostituta, que é o que nós vamos ver agora no capítulo de número 17, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Fato de ela estar sentada sobre a besta, que por trás dela, por trás do seu domínio, existe a besta. Então vamos ler. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças. Essas são as 7 taças da ira de Deus. Eram 7 anjos que tinham 7 taças. Então esses 7 anjos derramaram suas taças. Então nós aqui temos a visão que ele teve dos 7 anjos, o capítulo 15, né? Você pode assistir o comentário que ele viu 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus, que são as últimas pragas. E um desses anjos, começa o capítulo 17, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Note que a prostituta se assenta sobre a besta, mas também se assenta sobre muitas águas. E nós não precisamos inventar nada, o que é as muitas águas, o que é a besta, porque João, no próprio capítulo, apesar de ser uma linguagem codificada, ele vai interpretar para nós. Basta você ler o capítulo e eu só vou mostrar isso para você. Então, aqui a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O que quer dizer essas muitas águas, não é? Com a qual prostituir os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Interessante, não é? Nós temos o exemplo da ceia do Senhor, que é servido com o vinho que representa o sangue de Cristo, mas aqui esse vinho é o vinho da prostituição.
né? O vinho que eles se prostituíram. E prostituição na Bíblia indica, claro, imoralidade sexual, ninguém vai negar isso, mas prostituição também é prostituição espiritual, de ir após outros deuses, de adorar outros deuses. Nós vemos isso claramente no livro de Oséias, quando Deus estava aborrecido com Israel, porque Israel adorava outros deuses, Israel tinha se entregado à idolatria. Então Deus levanta o profeta Oséias e manda que ele vá e tome uma mulher prostituta, Gomer, e case com essa mulher prostituta. E Oséias foi, conforme Gomer foi tendo filhos, cada nome de filho era um julgamento para a nação de Israel. Deus queria que o profeta sentisse na pele a dor que ele, Deus, sentia por Israel ter traído Deus, né? Basicamente adorado outros deuses, e foi chamado de prostituição. Então, no Antigo Testamento, essa figura da prostituta se refere a Israel no livro de Oséias. Oséias, capítulo 1, verso 2. Oséias 4:15 e Oséias 5:4 fala da vossa mãe se prostituiu, vossa mãe se prostituiu, se referindo a Israel. Presta atenção. E levou-me em espírito a um deserto, e agora João é levado em espírito, não é? Um dos anjos que tinha 7 últimas pragas, as 7 taças, levou João em espírito a um deserto. E agora, olha só, primeiro a grande prostituta estava sentada sobre muitas águas, verso 1. Mas agora levou-me em espírito e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Então agora João é levado ao deserto e ele vai ter essa visão da mulher assentada sobre a besta. Viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, cor vermelha. Normalmente as prostitutas usavam cores que chamavam atenção, que está cheia de nome de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida, novamente, ele vai dar a descrição da mulher, estava vestida de púrpura e de escarlate, era uma púrpura, que era uma vestimenta real, né, a púrpura, os reis usavam púrpura, e de escarlate, a mulher estava então vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Um cálice de ouro contaminado com as suas prostituição. Verso 5. E na sua testa, na testa da mulher, estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição e abominações da terra. Mistério. Mistério é um segredo que não estava revelado, mas agora é revelado. A grande Babilônia, a mãe das prostituição e abominação da terra. Não é? A descrição da grande Babilônia. Alguns comentaristas conseguem ver 2 Babilônias, uma do capítulo 17 e a outra do capítulo 18. Alguns dizem que a do capítulo 17 é a grande Babilônia, enquanto que a do capítulo 18 é somente Babilônia. Então eles conseguem ver essa descrição, e a grande Babilônia pode sugerir todo o império, vamos supor o Império Romano, se o escritor está se referindo ao império. Enquanto que Babilônia pode se referir somente à cidade de Roma, ou a mulher pode se referir somente à cidade de Roma. E quando alguns vê 2 Babilônias aqui, defende que nós teremos 2 julgamentos. O julgamento do sistema religioso, do qual o falso profeta se vale, e o julgamento do sistema econômico e político. A Babilônia do capítulo 18
é a Babilônia do sistema econômico e político, enquanto que alguns vê a mulher, a prostituta, com o cálice na mão, como do sistema religioso, onde o falso profeta atua. A condenação dessa grande prostituta, como já dissemos, nos dias de João, para alguns é Roma, a prostituta. No Antigo Testamento, essa figura também é mostrada para Israel, no livro de Oséias, conforme dissemos. Muitas águas, vai o escritor explicar para nós o sentido das muitas águas que a mulher está montada. Verso 15 diz, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. De fato, o império dominava sobre tudo, sobre diversos povos, inclusive os israelitas. São povos, multidões e nações e línguas. Note que no verso 1, a grande prostituta está sentada sobre muitas águas. Falando dessa mulher do capítulo 17, verso 4, essa mulher vestida de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, essa mulher contrasta com a mulher do Apocalipse, capítulo 12. A mulher do Apocalipse 12 é contrastada aqui, da qual veio o Messias, o filho dela. Aqui, a mulher é a grande meretriz. E não só é a grande meretriz, diz que ela é a mãe das prostituições e abominações da terra. Nós sabemos que Roma era de fato uma cidade imoral, mas não, a imoralidade, que pode se caracterizar por prostituição, ia mais além. Roma também introduzia tudo que era culto a deuses, né? Os romanos, eles eram politeístas, adoravam mais de um deus. Por exemplo, se algum fosse um soldado romano, ele adorava Mitra como a padroeira do exército romano. Mas eles tinham vários deuses. Então, parece que aquela ideia de Babilônia, que passou vários deuses, passou para os romanos, não é? Indica falsas religiões que nasceram nesse sistema. Como sabe, muitas das religiões nasceram na própria Babilônia, na Babilônia literal, na época em que os filhos de Israel foram para lá, os filhos de Judá foram para a Babilônia, mas essa passagem dessa adoração, desse ocultismo, veio também para Roma. O Império Romano vivia no luxo, espalhando falsas religiões no Império Romano, né? E isso mostra a luxúria que essa mulher está vestida, de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas, indica a luxúria, não é? O luxo espalhando falsas religiões, contaminando as nações com a sua idolatria e o seu pecado. E pior, para acrescentar, ele também começou a perseguir os servos de Jesus. Talvez esse cálice de ouro, além de suas abominações e da sua imundície, da sua prostituição, que o cálice tinha na mão da mulher, não é? Esse cálice também é possível que tivesse o vinho da sua prostituição, que era o sangue daqueles que Roma havia matado, daqueles que Roma tirou a vida, não é? Que é o que vai dizer agora no verso 6. E vi que a mulher, o cálice da sua abominação, da imundície, da sua prostituição, está no verso 6. E vi que a mulher estava embriagada. Ela estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jeová. É possível que essa definição sangue dos santos pode indicar não só os santos do Senhor, mas o povo santo, Israel, e do sangue das testemunhas de Jesus, aí sim, a igreja, não é? E vendo a mulher, maravilhei com grande admiração. Alguns interpretam a admiração de João ao ver a mulher, porque há uma outra interpretação ainda dessa mulher, que pode ser essa cidade, pode ser a cidade de Jerusalém, que acabou matando Cristo. Jesus profetizou que a cidade, o templo, seria destruído, que não ficaria
pedra sobre pedra. E existe uma interpretação que crê que essa mulher que se prostituiu, matou, traiu a Deus, matando o seu filho fora da cidade, pode ser Jerusalém. De fato, Jerusalém vai cair, Jerusalém vai ser incendiada no seu cerco, não é? Quando o general Tito cercou a cidade, destruiu a cidade. Então, essa é mais uma visão preteritista da cidade de Jerusalém e o julgamento que veio sobre ela. Outros vê a queda da grande Babilônia como a queda do próprio império, quando foi invadido o Império Romano, não é? E se tornou, foi invadido e acabou sendo destruído o Império Romano no ano 476 da nossa era, a queda de Roma. Então, outros também veem isso. E aí, o livro se torna mais futurístico, histórico. Os historicistas gostam de interpretar como a queda da Babilônia, a queda do Império Romano. Os futuristas, lembra que eu falei que há 4 interpretações? Os futuristas enxergam isso no futuro. E como essa Babilônia aqui, ela muito se parece com a igreja de Roma, da qual matou muitos santos que tentavam a reforma. Então, muita gente vê como a igreja de Roma, como essa mulher que prostituiu, traiu o Senhor e matou muitos daqueles que tentaram reformar a igreja, enchendo-se o cálice de sangue dos santos, sangue das testemunhas de Jesus. Bom, nós temos diversas interpretações de uma mesma passagem, não é? Interpretação histórica, preteritista e interpretação futurista. Há uma 4ª interpretação, que é aquela interpretação simbólica, que acha que tudo isso é um símbolo do livro, e essa luta entre o bem e o mal, todo o sistema contrário a Deus, pode ser representado por essa grande prostituta, essa interpretação simbólica do livro. E tem a interpretação canônica, que o que está sendo dito aqui faz parte, essa prostituta, do livro de Oséias. Então, é o cânon das escrituras se cumprindo, não é? Então, são diversas interpretações que nós podemos ter acerca disso. Eu gosto de todas, claro que isso aqui, no propósito meu, não é dizer é isso, é aquilo, porque até os comentaristas escutem, mas eu gosto de dar todas para você, para que você estude, medite, busque mais, amém? Meu propósito é apontar certos detalhes que talvez passa desapercebido por você e, ao mesmo tempo, você buscar resposta. Lembre que o livro do Apocalipse nós devemos ler, nós devemos ouvir, nós devemos guardar as palavras desta profecia. Verso 7, e o anjo me disse, porque te admiras? Está vendo a admiração de João? Leva alguns comentaristas a dizer que a mulher, a prostituta, era Jerusalém, que traiu Deus crucificando seu filho. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher. Aqui há 4 mistérios. O verso 5 fala mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição, abominações da terra. 4 coisas no verso 5. Verso 7, nós também vamos ter 4 coisas. O mistério da mulher, quem é essa mulher? Ele diz, e o anjo me diz, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, quem é essa mulher? Da besta que atrás, nós vamos ver o mistério da besta, a qual tem 7 cabeças, também ele vai explicar o mistério das 7 cabeças, e 10 chifres, 10 chifres. Vai explicar o mistério das cabeças e dos chifres também. Muito bem, o mistério é explicado, ele não é detalhado, mas que ele é explicado, ele é. E é o que nós vamos ver, nós não precisamos inventar, apesar dos comentários vão dizer Jerusalém, a mulher é uma cidade, esse é o mistério. E você pode ver no verso 7 o mistério da mulher, verso 18, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E daí o porquê muitos interpretam que a mulher é Roma. Tá vendo? A mulher é uma cidade, o mistério da mulher. Mas eu vou na sequência,
que o texto diz. Só quis adiantar um pouco para você ver que João explica, nós não precisamos inventar. João 17:7, o mistério da mulher, verso 18 diz, a mulher que visse é a grande cidade, que reina sobre os reis. Então vamos, sem complicar, vamos ponto por ponto. Há 4 coisas aqui que João vai explicar. Primeiro, a mulher, só que ele deixou a mulher por último, no verso 18. Da besta que atrás, é o que ele vai logo explicar. Depois ele vai falar das 7 cabeças e dos 10 chifres. Vamos lá. A besta que foi e já não é, foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Essa besta, muita gente interpreta a besta como o próprio imperador, enquanto que a mulher é a cidade, a besta é o imperador. Essa foi e já não é, muita gente interpreta como Nero. Existia uma lenda, chamaram Nero Redivive, que Nero iria reviver novamente e que ele iria voltar do abismo para reinar, não é? Então, ele fala, a besta que foi já não é e há de subir do abismo, irá à perdição. Ele está dizendo, essa besta aí já foi, Nero já foi à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. A importância de ter o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Essa é a lenda do Nero revivido, virá. Muitos viam também que mesmo que o imperador Nero morreu, talvez ele estava vindo na figura de Domiciano, agora de Trajano, e ele vai falar isso também. Aqui há sentido que tem sabedoria. Vamos ver o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, agora ele vai explicar as 7 cabeças. A besta tem a ver com o imperador. As cabeças, presta atenção, as 7 cabeças são 7 montes. Roma está fundada sobre 7 montes. Jerusalém também, não é? Rio de Janeiro também, não é? Então, aqui, as 7 cabeças são 7 montes. Ao redor de Roma, há 7 montes. Ao redor de Jerusalém também há 7 montes. E ao redor do Rio de Janeiro também há 7 montes. Eu não estou dizendo que a cidade é o Rio, mas a cabeça são 7 montes, só para você saber, possivelmente Roma, sobre as quais a mulher está sentada. Então a mulher está sentada sobre 7 montes, não é? A cidade está sobre esses montes. Note que a cidade também está sobre muitas águas, a mulher está sobre muitas águas. Verso 1, no verso de número 3, ela está sentada sobre a besta, são 7 montes, e são também 7 reis. Reis não quer dizer o imperador, havia reis que se espalhavam pelo império. 5 já caíram e um existe, e outro não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Talvez esses reis está se referindo de Nero até Domiciano. Um ainda não era vindo, talvez Trajano, que será o próximo que executará perseguição à igreja. E a besta, que era e já não é, esse é Nero, ele também é o 8º, também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Então, está se referindo talvez aqui ao imperador, reis, imperadores, não é? E os 10 chifres, que vi são 10 reis. Aqui são reis que ainda não receberam o reino. Então viria mais 10. Não é? Já tinha 7, vinha o 8º e viria mais 10 reis. Talvez indique todo o tempo da perseguição, porque a perseguição começou com Nero e terminou com Diocleciano. Diocleciano foi o último imperador a perseguir antes de Constantino. Constantino oficializou. Então, depois veio Trajano, depois de Trajano, talvez Trajano é o 8º, veio Adriano, e você pode contar, né? E o último é Diocleciano e Décio. Tem gente que tira tempo para contar todos os imperadores para confirmar que é 10 mesmo, de Dominiciano a Diocleciano. Esses têm um mesmo intento. Entregarão o seu poder à autoridade da besta. Ou seja,
por trás desses reis, por trás, existe o poder da besta que está agindo na vida deles, que aqui é o poder certamente político. Esses combaterão contra o cordeiro. O cordeiro, uma referência a Cristo. O mesmo cordeiro do capítulo 5, que está abrindo os selos. Eles vão combater. E o cordeiro os vencerá. Combate, mas já sabe o resultado. O resultado da vitória é do cordeiro. Por quê? Por que o cordeiro vencerá? Porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Não importa qual rei aparece, ele é o Rei dos reis. Não importa qual senhorio aparece, o senhorio de Jesus é sempre maior. Glória a Deus por isso. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E vão vencer os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. A igreja é eleita, a igreja é fiel em Cristo Jesus. E disse-me, as águas, agora volta aqui no verso 1, lembra que a grande prostituta está sentada sobre muitas águas? Ele vai explicar. As águas que visse, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas, talvez o domínio da grande prostituta, do império. E os 10 chifres que visse na besta, agora ele vai explicar o sentido do chifre, ele já tinha dito no verso 12 que seriam 10 reis, agora ele vai dizer de novo no verso 16, e os 10 chifres que visse são os que aborreceram a prostituta, e porão a desolada e nua, mesmo eles reinando, eles mesmos vão aborrecer a própria cidade, e vão enudrecer. De fato, muitos imperadores trouxe fome à cidade de Roma, muita gente passou necessidade. O imperador vivia bem, mas a própria cidade e os habitantes sofriam. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Nero mesmo incendiou Roma, queimando. O próprio imperador mandou incendiar e depois culpou os cristãos. Então, muitos deles iriam pôr fogo na cidade pelas suas ações, porque Deus tem posto seu coração que cumpra o seu intento e tem uma mesma ideia e que dê a besta e o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. Então, o que iria acontecer era uma própria retribuição do Altíssimo, um juízo divino, usando os próprios reis, que ele menciona como chifres, para pôr a cidade ruim, para incendiar a cidade como Nero fez, pô-la desolada, aborrecendo a cidade, aborrecendo a prostituta e comendo da sua própria carne. Porque Deus tem posto isso em seu coração. Tudo isso que acontecia vinha de Deus, que cumpre o seu intento. Qual era o intento? Julgar essa prostituta. E tem uma mesma ideia. Todos eles tinham mais ou menos a mesma ideia. E dê a besta e o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, Roma. Alguns comentaristas que interpretam Jerusalém, mas ninguém reinava em Jerusalém, a não ser, claro, os reis que eram colocados lá, como Herodes e outros, mas estavam debaixo do domínio romano. A maioria dos comentaristas entende como Roma. Na interpretação futurista, vai ser a Roma redivida, né? Aí é que muitos futuristas vê o mercado comum europeu. Isso na interpretação futurista. Mas na época que João está escrevendo, certamente é Roma essa cidade. Bom, eu espero que você compreendeu a mistério aqui, mas o mistério não é tão oculto, não é? Porque o próprio João explica o mistério da mulher, a cidade, a besta é o poder imperial, as 7 cabeças são 7 montes e 7 reis, os 10 chifres são 10 reis que ainda virão. Né? Tanto as cabeças quanto os chifres têm o mesmo sentido. A grande prostituta se assenta sobre muitas águas, são nações, povos e línguas. Eles combatem contra o cordeiro, mas o cordeiro os vence. Por quê? O cordeiro os vence porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Na visão
quando Jesus vem montado num cavalo branco, na sua coxa está escrito a inscrição Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? A mulher é a grande cidade. Bom, espero que você tenha entendido um pouco mais esse capítulo. Talvez alguns ficaram até um pouco mais confusos, mas é bom para você ler, estudar a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, trazendo aí um comentário bíblico para você, tipo vídeo. Se você gostou, envie aos seus amigos, divulgue o nosso canal. Nós estamos quase acabando o Novo Testamento todo. Quem quiser começar lá em Mateus, pode começar. O primeiro vídeo que eu fiz é uma introdução nos 4 evangelhos. Então você pode começar lá e aí você vai estudar os 4, uma introdução, depois estuda Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Pode estudar o livro de Atos, depois as cartas paulinas, o livro de Hebreus, as cartas gerais e esse livro maravilhoso, o Apocalipse. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós. O amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.